Olá, eu sou o Felipe Sali e este podcast é fruto da parceria entre o Curso Ângulo e o Guia do Estudante. Estamos prontos aqui para te ajudar a entender melhor as obras que serão cobradas na FUVEST. E hoje vamos falar sobre Angústia, de Graciliano Ramos, obra lançada em 1936, mesma época em que o autor estava preso pelo governo Vargas. E para essa missão, trouxemos o professor Maurício Soares Filho. Olá, professor, tudo bom? Oi, tudo bem, Felipe? Tá pronto? Tô prontíssimo. Para batermos um papo divertido sobre angústia? Vamos lá. Vamos começar então com um pequeno resumo da obra, ok? Tá bom. Então, Angústia é a história de Luiz da Silva. Luiz da Silva é um cara que está completamente perdido do ponto de vista financeiro, mora numa casinha alugada lá no centro de Maceió, não consegue pagar o aluguel, tem muitos outros credores que não param de bater à porta da sua casa. E o livro começa 30 dias depois que o Luiz da Silva se levantou de uma grande crise. Ele passou por uma grande crise, aconteceu algo muito pesado na vida dele, ele ficou mais ou menos um tempo que a gente não tem exatamente medido no livro, caído, delirando, em febre, sem sair da cama. 30 dias depois que ele se levantou, ele começa a escrever o Angústia para nos contar o que aconteceu. Portanto, é um livro narrado em primeira pessoa, desse cara completamente perdido e desequilibrado com as condições de vida, tanto materiais quanto subjetivas, e que vai nos contar que teve um envolvimento com a vizinha. A vizinha chamada Marina, uma mulher que ele costumava ver nas tardes, quando deitava ali nas espreguiçadeiras do seu quintal, e a via andando pelo quintal dela, com quem ele começou a conversar, teve alguns momentos de intimidade no tronco da árvore, ali no quintal mesmo, tentou convencê-la a transar com ele, tentou convencê-la a entrar com ele para a casa dele, e ela não quis. Eles passaram a se envolver um pouquinho mais até que a relação se desenvolveu para um tipo de noivado. Ele nunca teve exatamente dinheiro, mas ele tinha algumas economias. E a Marina era muito exigente. A Marina dizia para ele que para se casar ela precisava de um enxoval de qualidade, precisava de lençóis, de roupa de banho, de móveis para casa. E ele gastou todas as economias que ele tinha para comprar, principalmente tecidos. Quando toda a economia dele acabou, ele ainda comprou um pouco de tecido fiado. E a Marina nunca deu muita bola para isso, sabe? Recebia os presentes e dizia, preciso de mais. Para casar eu preciso de mais. No meio dessa situação, eis que aparece um outro personagem chamado Julião Tavares, que é um rico herdeiro exatamente de uma loja de tecidos. Então, um rico herdeiro, um cara que tem uma postura extremamente arrogante, de quem o narrador, Luiz da Silva, não gosta. Eles se conheceram por acaso, num dia, numa festa, mas eles não conversam bem. E o Julião Tavares, estranhamente, passa a visitá-lo, passa a frequentar a casa dele. A casa do Luiz normalmente é frequentada por alguns outros amigos dele, o Pimentel, o seu Ivo, mas que são pessoas que estão ali do lado dele e que não o atrapalham. O Julião atrapalha. O Julião vai lá, ele começa a querer atenção, e um dia o Luiz da Silva chega em casa e percebe o Julião olhando para a Marina, a vizinha com quem Luiz estava envolvido. Julião está olhando para ela pela janela, e ela toda exibida da casa dela, se exibindo para o Julião. O Luiz, obviamente, fica muito nervoso com essa situação, começa a pegar mais raiva do Julião, começa a se afastar lentamente da Marina, e a Marina passa a namorar o Julião. O que só piora ainda mais a vida já tão complicada do Luiz. O Luiz que gastou todas as economias para comprar o tal do enxoval e que teve a vizinha, então, de quem ele gostava bastante, se afastando dele para ficar com o Julião Tavares. E o Julião não comprou nada, não gastou dinheiro com nada. E só com o Julião vai passar a gastar, viu? Porque a Marina não dá ponto sem nó também. O Julião vai começar a levar coisas para eles jantarem lá na casa da Marina. A Marina morava com os pais, né? E o Julião começa a levar comida e começa a convidar a Marina para ir ao teatro, para ir ao cinema, manda inclusive roupas para que ela se vista bem para ir ao teatro com ele. E o Luiz vendo tudo isso. Eles moravam numa casa germinada, então ele ouvia inclusive da cozinha dele os barulhos dos jantares na casa da Marina.
ele conseguia perceber a Marina tomando banho também pela meia parede do banheiro. E isso só atrapalha ainda mais a vida dele e ainda faz com que ele se sinta mais oprimido, mais abandonado, mais esquecido. E ele começa a planejar matar o Julião Tavares. Como era de se esperar, e o Luiz tinha essa intuição, o Julião Tavares abandona a Marina. O Julião Tavares consegue transar com ela, a engravida, mas a abandona. O Luiz está vendo tudo isso ao longe, sabe que a Marina está grávida porque a ouve confessar a gravidez para a mãe dela no banheiro. Depois ele acompanha a Marina num dia e vê que ela vai numa clínica, numa parteira, bem na periferia de Maceió, uma dessas parteiras que poderiam fazer um aborto na Marina. O Luiz fica super preocupado com isso, tenta acompanhar a Marina, segue a Marina não gosta de vê-lo por perto, pede a ele que a esqueça, e ele também está perseguindo o Julião Tavares. Sabe qual é o nome que a gente dá pro Luiz hoje em dia? Stalker. Stalker. É essa isso, expressão legal, usada hoje legal. em dia. Sim. Só que sem a internet, né? Sem Sim. poder fiscalizar o outro pelo Insta ou pelo Facebook. Exatamente. Ele não sai do... É complicado isso, né? Quando você está apaixonado por alguém, você sabe que essa outra pessoa... que essa pessoa por quem você está apaixonado está ficando com outra pessoa, normalmente a gente quer correr atrás, a gente quer ver todos os detalhes, parece que para se machucar mais ainda, Pois né? é, exatamente. E o Luiz faz exatamente isso. E Mas aí? ele consegue alcançar o Julião Tavares, que é muito maior, muito mais gordo, muito mais forte que ele, no meio de uma noite em que o Julião Tavares está saindo da casa já de uma nova namorada, e com uma corda que ele tinha ganhado do seu Ivo, um tipo de morador de rua que o visita com alguma frequência. Com essa corda ele consegue enforcar o Julião Tavares e o pendura numa árvore para simular que o Julião Tavares teria se suicidado. Então é esse o grande acontecimento na vida do Luiz da Silva, ter conseguido matar o Julião Tavares, e é isso que o deixa muito atormentado, o coloca de cama, com febre, delirando. E logo depois de se levantar, 30 dias depois de se levantar, ele começa a nos contar tudo isso por meio desse livro. Portanto, o livro é desorganizado. Esses acontecimentos, eles se misturam. Eu não sei exatamente o que está acontecendo naquele momento e o que é fruto da reflexão daquele narrador dos acontecimentos que tinham acontecido algum tempo antes. Ele não conta de maneira muito linear também, Nem um né? pouco linear. Vai... É tudo desorganizado, Sim. porque há uma técnica utilizada aqui pelo Graciliano Ramos que a gente conhece como fluxo de consciência. Né? Ótimo. Então, esse fluxo de Vamos falar sobre consciência isso. verbal é justamente esse jorro de informações, de ideias, de associações que nem sempre tem uma lógica compreensível num primeiro momento. Você acha que já podemos começar a falar sobre explicar melhor o que é um fluxo de consciência, ou tem um detalhe final da história que você quer falar aqui no resumo antes de... Não, eu acho que o detalhe final da história é o fato do Luiz não ser punido por esse crime. Olha aí. Não ser sequer perseguido. Ele não ouve falar da morte do Julião Tavares. Então, nesse delírio dele, ele tá com medo de ser perseguido, porque o Luiz não é assassino, viu? O Luiz tem aquela vida simples, trabalha numa repartição pública, escreve alguns artigos para o jornal, é um intelectual, é um cara lido, um cara que tem uma cultura letrada e que foi levado a assassinar esse cara por circunstâncias da vida. Sim. Há normalmente uma comparação do Luiz com o personagem do Crime e Castigo, o Raskolnikov, que também não é um assassino e que mata uma senhora que lhe empresta dinheiro, que é uma agiota. Sim. Então, interessante reforçarmos este aspecto para terminar essa parte do resumo. Luiz não é um assassino, ele tornou-se um assassino, o que fez com que a vida dele ficasse ainda mais perturbada psicologicamente. E ele não é perseguido e não paga pelo seu crime. Ele não é perseguido, mas ele sente como se fosse, né? É uma coisa... Ele vem toda sombra, uma perseguição. Há uma dele. opressão constante. É dele com ele mesmo. Dele com ele mesmo, das questões financeiras, né? Sim. Da vida de privações que ele leva, do calor. Aliás, angústia, essa palavra angústia, ela está relacionada com estreitamento, com enforcamento. Julião é morto enforcado. Esse símbolo do enforcamento, do estreitamento, da opressão, que vem do calor, que vem dos credores que não param de me cobrar, que vem da minha sensação de perda pelo fato da Marina estar ficando com Julião Tavares. Essa é a grande angústia pela qual o narrador nos conduz
ao contar para nós a sua história. Olha que história incrível, né, cara? Às vezes eu recebo mensagem de seguidor no Instagram, no Twitter, que fala que literatura nacional, os clássicos são chatos pra ele e tal. Mas olha o que você tá falando, olha a história que tá acontecendo aqui. Como isso? Eu acho que a gente tem que perdoar essas pessoas que acham esse livro chato. Na verdade, provavelmente é falta de informação. Sim. Nós temos, de fato, no Por isso Brasil, estamos aqui, inclusive. Um problema com a escola que é grave, sim, né? Então, acho que definitivamente o problema não é com o livro, mas sim com o seu seguidor do Instagram. A melhor maneira de entender uma obra completamente é contextualizando ela no período em que ela está, no momento do autor, na escola literária, e nós sabemos que esse livro é do segundo tempo do modernismo. O professor sempre fala pra gente, segundo tempo do modernismo. Mas o que isso significa de fato? O segundo tempo do modernismo é uma época marcada por romances regionalistas, principalmente no Nordeste. Há autores em outros locais, como, por exemplo, o Érico Veríssimo, no Rio Grande do Sul. Tem um livro aí que está na lista da Unicamp, Caminhos Cruzados. Mas o forte desse segundo tempo são os nordestinos. Então, o Jorge Amado é um dos nomes importantes dessa época, a Raquel de Queiroz, o José Lins do Rego, cada um falando sobre um estado diferente. Graciliano Ramos é do Alagoas. A sua obra mais festejada é Vidas Secas, que fala especificamente sobre o sertão. Além disso, ele escreveu São Bernardo, escreveu Caetés e Angústia. E Angústia é um livro, como eu falei, que se passa em Maceió. E fala sobre essas questões sociais, porque dentro dessa proposta dos romances regionalistas nordestinos, há uma preocupação grande em denunciar a desigualdade social, a opressão dos mais ricos sobre os mais pobres. É muito recorrente na época. Dos poderosos sobre aqueles que são os trabalhadores, como acontece no Vidas Secas, como acontece no São Bernardo. E esse aspecto, ele não está apagado na Angústia, não. Eu disse no começo que o Luiz da Silva não tem grana. O Luiz da Silva, aliás, é neto de um ex-grande fazendeiro que perdeu tudo por causa do crack da Bolsa de Nova York em 1929. Então, essa decadência dos grandes latifundiários, dos fazendeiros e coronéis poderosos do Nordeste do começo do século XX, é retratada por esse grupo do segundo tempo do modernismo, movimento que chamamos também de neorrealismo, porque retoma muitas ideias do realismo, ligadas à denúncia social, ligadas a todos esses questionamentos que se fazem desde o século XIX, e Angústia não está fora disso. Além disso, o Graciliano Ramos é um autor que consegue, como ninguém, e você está brincando aí desde o começo, dizendo que é uma leitura divertida, falando sobre angústia. Realmente, por mais bobo que possa parecer esse comentário, ler Angústia angustia. E angustia, porque o cara consegue, na combinação que ele propõe das palavras, nos tamanhos das frases que ele escreve, na constituição dos pedaços do livro, ele consegue transmitir aquela atmosfera de angústia que é o tema do livro por meio da linguagem. A gente também diz que Vidas Secas dá sede, porque tem um estilo econômico, seco. Graciliano é econômico. Graciliano enxuga os seus livros até chegar numa essência muito bem construída. Então as frases são curtas, as palavras são cortantes e as suas falas são extremamente eficientes naquilo que elas se propõem. Nesse sentido, então, contextualizando, que era a proposta dessa sua pergunta, contextualizando, Graciliano Ramos é o grande nome do segundo tempo do modernismo no Brasil. Ele é conhecido por sua linguagem seca e por conseguir, como muito poucos artistas conseguem, juntar a estética, ou seja, o como se conta, com a temática, o que se conta. Então o livro consegue descrever a angústia com uma linguagem angustiante e opressora, que tem que ser incômodo. Então, esse seu seguidor do Instagram que disse que é chato, eu acho que ele atingiu a essência do livro. Ele não é chato, mas ele é angustiante. É angustiante. Você entende? Isso seria o maior elogio que eu poderia fazer ao Graciliano Ramos, é dizer para ele que o livro é angustiante. Ele conseguiu transmitir pela linguagem aquilo que o tema da obra tem como base. E cada palavra tem uma função, né? Cada vírgula tem a função de te angustiar um pouco mais, assim. Nada é em vão dentro daquele texto, assim. Nada é em vão. É muito incrível. E o calor,
E a pobreza financeira, né? E essa decadência familiar, e a Marina, o Julião Tavares. Então, estamos frente a uma história que vai muito além de um simples triângulo amoroso. Assunto muito tratado na literatura em vários e vários livros. É que, muitas vezes, é importante entender que o que, de fato, mais nos instiga na leitura de um livro não é o que se fala, mas o como se fala. Exato. Então, é um adultério contado dentro de características muito peculiares. Por isso que não importa, né? No começo do podcast, nós contamos a história inteira, de ponta ao fim. E não é um problema isso, né? Não é o Vingadores que, sabendo o final da história, estraga a sua experiência. Não é. Exatamente. Um parágrafo de um resuminho na internet, meio irresponsável, talvez desse conta disso. Agora, nada substitui a experiência da leitura. Exatamente. E já que você está ouvindo isso num podcast, aí quem está me ouvindo sabe que hoje em dia há muitos desses livros lidos, né? Em aplicativos, no celular, aplicativos de agregadores de podcast, e acho que é um caminho, viu? Se você não aguenta ler o livro inteiro por falta de costume, por ignorância mesmo, né, da sua formação, o que é absolutamente compreensível, não tem nenhum problema, todos nós somos ignorantes em alguns aspectos da vida, estamos aí para aprender. Eu acho que ouvir esses textos lidos pode ser tão eficiente, pode te dar tanta vontade de ler. Ouvir a combinação entre palavras e silêncios que formam a literatura é um jeito de te empurrar para dentro daquele livro. Baixa o livro, coloca no fone de ouvido, sai na rua. Sem dúvida. Maravilhoso. Sem dúvida. Aí você vai mergulhando naquela atmosfera. Perfeito. Então, quem já leu Crime e Castigo, e aí lê o Angústia, sente alguma semelhança, alguma convergência ali. E o próprio Graciliano, ele meio que respondeu isso várias vezes ao longo da vida, né? Ele estava até um pouco de saco cheio disso, assim, tu via nas entrevistas. E qual é a sua visão sobre isso? Você acha que realmente teve uma influência muito forte? Você falou, influência de Dostoiévski agora há pouco, mas o quanto você acha dessa obra específica, assim, foi uma influência mesmo? O quanto o Graciliano não quis assumir, talvez, na época? Você sabe que os grandes autores, né? E aí eu estou pensando no Machado de Assis também. Os grandes autores, eles não têm o menor problema em dizer que eles estão se baseando em outras histórias. Porque cá entre nós, Felipe, todas as histórias já foram contadas. Os temas da literatura são de 8 a 10. Todas as histórias falam sobre a mesma coisa. É dentro daquilo que a gente estava conversando agora há pouco, eu encontrei umas entrevistas dele que ele negava isso. Ele negava, talvez, o fato de ter se baseado no Crime e Castigo. Quer dizer, ele está contando uma história que tem semelhanças, porque é uma história de assassinato, como o Crime e Castigo de um cara que não é assassino, como o Raskolnikov lá no Crime e Castigo não o é, né? E o Luiz da Silva também não. E uma história em que o assassino, os dois casos, tanto no Crime e Castigo quanto no Angústia, o assassino não tanto quanto consumido pela culpa, né? Sim, no caso lá do Crime e Castigo, o cara se entrega. Aqui não, mas o cara do Crime e Castigo não achava que ia se sentir culpado, achava que a moça merecia morrer, né? Ela não merecia ter aquele dinheiro que ela tinha, ele que era mais culto é que merecia. Luiz da Silva também acha que quem merece o amor da Marina é ele, não o Julião Tavares. Sim. Mesmo o Julião Tavares sendo mais rico, quem merece uma vida mais confortável é ele. Ele era injustiçado. Injustiçado, sim. E de fato, né? Produto da injustiça social. Tenho a impressão, então, que essa conexão a gente pode fazer, sim, entre o Angústia e o Crime e Castigo, porque são histórias de assassinato, de assassinos que não são assassinos, mas que se encontram naquela circunstância, e principalmente de personagens totalmente acometidos pela culpa, e que têm a sua subjetividade e a sua psicologia muito atrapalhadas em função da culpa que sentem pelo ato que cometeram. Perfeito, perfeito. O Graciliano, ele entregou o manuscrito do livro para ser digitalizado, né? Digitarem o livro, datilografado. Isso. E foi preso. E foi preso. E aí, quando o livro foi lançado, ele estava na cadeia. Exatamente. Como era o Brasil na época em que esse livro foi lançado, em um Brasil onde Graciliano estava preso? Então, era um Brasil marcado por uma ditadura, né? Que é importante que se diga, não é uma ditadura militar. É a ditadura Vargas, que durou de 30 até 45. A gente tem um regime de exceção política importante em 1937, que é o chamado Estado Novo. E o Graciliano está escrevendo isso logo depois da intentona comunista de 1935, um tipo de levante da esquerda.
e ele foi preso em função disso, né? Ele não tinha essa prática comunista, o Graciliano. Ah, ele não tinha, Não. sim, foi uma injustiça também. Ele entrou no Partido Comunista em 45 só. Parece que ele foi preso, então, em 36, para aprender a não ser comunista, e aprendeu a ser, né? Porque foi preso em 45. Saiu pela culatra, por causa disso. Ele ficou menos de um ano na cadeia, né? E num momento em que muitos intelectuais eram presos, em que havia uma caça aos comunistas meio indiscriminada, fosse você ou não um comunista, você acabava preso aí no bolo, nesse conjunto de mal-entendidos. O Graciliano nem entendia bem por que ele estava preso, né? E depois que saiu da cadeia é que escreveu a sua grande obra, Vidas Secas, depois que o Angústia já tinha sido publicado. Então era esse Brasil, um Brasil marcado por uma perseguição ideológica, um Brasil com muito pouca liberdade de expressão, um Brasil dominado pelo populista Getúlio Vargas, que sem dúvida nenhuma deixou grandes coisas para o nosso país, né? Grandes coisas muito positivas. Eu sempre penso nas questões trabalhistas, por exemplo, mas que era um populista ditador e que depois, curiosamente, vai ser reeleito ou eleito pelo povo em 1951, 6 anos depois de ter deixado o poder. O livro foi bem recebido na época pela crítica, sucesso de público? O Angústia não é um dos maiores sucessos do Graciliano, não. O próprio Graciliano não gostava muito dele, o achava estranho. Eu tenho cá para mim que o Angústia é mais profundo, é mais intenso, é uma literatura de qualidade exatamente por causa dessas idas e vindas do tempo, por causa desse mergulho no psicológico e no reflexo da realidade. Então, essa mistura entre o que é real e o que é psicológico, entre um tempo psicológico e um tempo cronológico. Quer dizer, é um livro de um refinamento literário e artístico muito grande, com uma linguagem realmente desenvolvida que capta os melhores aspectos do modernismo e que consegue aprofundá-los ainda mais. Agora, o grande sucesso do Graciliano é depois do Vidas Secas, né? Sim. Então, eu diria que o livro não foi um grande sucesso, não. O Graciliano não ganhou dinheiro com isso. Aliás, ele saiu da cadeia completamente quebrado, alugou um quartinho, foi morar num quartinho alugado no Rio de Janeiro, junto com a sua segunda esposa. Ele já estava casado num segundo casamento nessa época e com seus filhos menores. Então, a gente não pode entender o livro como um sucesso nem de crítica e nem comercial naquela época. Entendi. Normalmente, os artistas estão muito à frente do seu tempo, né? Sim. O Graciliano era um deles. E demora para que eles sejam compreendidos por aqueles que o leem. Por isso que estamos falando dele agora, Pois em 2019. em 2019, isso mesmo. Vamos para a interpretação. Você comentou mais cedo sobre o fluxo de consciência. Eu sempre acho muito difícil explicar o que é um fluxo de consciência para as pessoas quando elas me perguntam. Eu sempre acabo falando que é escrever como a gente pensa, deixando as coisas serem levadas. Acho que é bem isso. Na verdade, então, peraí. Vamos lá. Nós estamos falando, eu faço questão de fazer essa divisão, o fluxo de consciência é uma questão do estilo. Sim. Quer dizer, é o como se conta. Exatamente. Então, vamos entender que o fluxo de consciência é basear o meu discurso em associações livres, coisas que vêm à minha cabeça aleatoriamente, de forma caótica, e que eu posso associar. Luz, parede, câmera, microfone, tênis, chão, noite. Eu vou misturando todas essas coisas sem me preocupar com uma organização gramatical, racional. Então é um fluxo. É um fluxo do que vem à minha consciência transformado em palavras, por isso um fluxo de consciência verbal. Eu estou transformando em verbos, eu estou combinando em palavras essa mistureba de ideias que estão dançando na minha cabeça. E como o personagem está fazendo um grande monólogo interior, está refletindo sobre tudo o que aconteceu e nos contando por meio da escrita essa história pela qual ele passou, o fluxo de consciência é o principal recurso estilístico. Agora, você tinha falado sobre interpretação. Então, para interpretar o livro, a gente tem alguns signos que eu acho que precisam ser reforçados. E o principal deles, como eu já disse, é o símbolo do enforcamento, que está representado, por exemplo, na corda. O narrador ganha de presente, sem nenhuma explicação, uma corda do seu Ivo. Seu Ivo é um tipo de andarilho que frequenta a casa dele, que aparece lá de vez em quando, pede comida, dorme num cantinho da sala, se levanta, dá oi, dá tchau, vai embora, volta. Ele, de repente, um dia apareceu com uma corda e colocou essa corda em cima da mesa. Aquela corda incomodou muito o narrador, porque ele
não sabia de onde ela tinha vindo e ela cabia perfeitamente às necessidades dele, que já planejava o assassinato do Julião Tavares. Uhum. Além disso, há uma imagem da infância do narrador que é constantemente referida, que é um dia que ele viu o avô dele se levantando desesperado da rede onde estava deitado com uma serpente enrolada no pescoço. Então ele lembra daquele homem se debatendo e pedindo ajuda com a serpente enrolada no pescoço com muita frequência. Associando isso ao signo da corda, a ideia da opressão do calor, dos credores, a ideia do estreitamento e enforcamento simbolizado no nome angústia, eu tenho a impressão que essa é uma grande chave interpretativa para esse livro. Que né? demais. Essa angústia, essa opressão, etc, etc. A outra chave é essa questão social sobre a qual falamos por causa da contextualização do livro no segundo tempo do modernismo. Uhum. Então, a ideia de que a questão social e a questão psicológica caminham juntas aí. O social e o psicológico estão de mãos dadas neste livro. Não é um livro que faça apenas uma grande crítica social, e não que isso seja pouco, né? E não é um livro só intimista. Muitos críticos o chamam de romance intimista, porque revela a intimidade desse narrador. Correto. Agora, essa intimidade ela está inserida, inscrita dentro dessa questão social que o circunda. Portanto, transitamos entre o social e o individual, entre as questões externas e as questões íntimas e internas deste personagem. Até porque ele partia do preceito de que o ambiente impacta o íntimo, né? O mundo impacta o... Você está falando de determinismo. Uhum. E dentro dessa ideia do neorrealismo, recuperar características que são lá do século XIX, Correto. há, sem dúvida, uma dose de determinismo no trabalho do Graciliano. No Vidas Secas isso é mais fácil de ver, porque as personagens são o que são, muito por causa do meio em que vivem. Tem uma frase famosa no São Bernardo, que eu acho que serve também para a angústia, que é: esta vida agreste me deu uma alma agreste. É uma frase do protagonista Paulo Honório, Muito lindo, também narrador lá do São Bernardo. Aliás, o Graciliano, ele é perito em livros em primeira pessoa. Ele escreveu um único livro em terceira pessoa, que foi o Vidas Secas. Todos os outros são em primeira. Então, esse mergulho, esse olhar para dentro, esse dissecar da alma, é algo que o Graciliano aí herdou, inclusive, do Machado de Assis, né? Aprendeu com o Machado de Assis. É o realismo do Machado aparecendo aqui, de uma certa forma, é o naturalismo do Cortiço também aparecendo na descrição que o Luiz faz dos vizinhos que moram em torno da casa dele. Ele sabe da vizinha cujo marido está sempre viajando e quando volta passa noites de sexo com ele e ele ouve todo esse barulho da casa dele. Ele sente a Marina tomando banho, ele sabe de um homem que mora na frente da sua casa apelidado pela vizinhança de lobisomem e tem um boato de que ele é pai e também amante das filhas. Então tem todo esse universo que o cerca e que é descrito por ele, que nos remete a algumas das personagens, por exemplo, do Cortiço do Aloysio Azevedo. E eu estou fazendo essas pontes porque a FUVEST adora comparar as obras. Então, né? para quem vai prestar o FUVEST aí, tá ouvindo isso, anota essa ideia. Eu acho que tem muitos pontos de contato entre o trabalho do Graciliano, o trabalho do Aloysio Azevedo, o trabalho do Machado de Assis e o próprio nome dessa época, neorrealismo, não me deixa mentir. Correto. Quando você falou sobre os vizinhos, né, lembra muito essa noção de que é muito clara no livro, que é a decadência moral, né? O que você pode falar sobre isso? Esse retrato da decadência moral que é o livro. Olha que legal, você está me dando um gancho que eu acho que me permite reiterar que o livro traz de mãos dadas o aspecto social e o aspecto psicológico individual. Completamente, então, sim. A decadência, você está chamando aí de decadência moral, ela é decorrente de uma decadência econômica. Né? Essas personagens foram perdendo... O avô dele, que se chama Trajano Cavalcante Silva, que tem um nome nobre, o pai já se chama apenas Camilo Pereira da Silva e ele se chama apenas Luiz da Silva. Então, no nome, eu já percebo a decadência da família, a decadência econômica, que faz com que haja, em função disso, uma decadência moral. Quer dizer, esse personagem, moralmente, ele está tão decadente a ponto de tornar-se um assassino, numa ação praticamente involuntária, algo que é mais forte do que ele, que o leva a assassinar o Julião Tavares para se vingar, né, do fato dele ter
abandonado a Marina grávida, dele ter primeiro roubado a Marina do Luiz. Então, sim, essa decadência, ela permeia o livro. A casa é suja, há ratos andando por todos os lados. Ele faz essa comparação com ratos, né? Não quero ser como rato. Ele se sente um rato. Ele fala, não quero ser como rato. É estranho isso. Os ratos o acompanham, estão ali no seu cenário, ele se sente um rato em muitos momentos. Então, sem dúvida, isso é mais um aspecto da opressão e da decadência, que você me perguntou. Inclusive, no Crime e Castigo, o personagem fala que não quer ser como pulgas. E ele fica falando que não quer ser como ratos. Tem mais um paralelo aí, né? Que sem dúvida, encontra. Mais um paralelo. Vamos falar sobre os personagens? Vamos. O Luiz da Silva, que é, né, o creme de la creme, a gente deixa pro final. Tá. Vamos falar primeiro sobre a Marina. Acho que é legal a gente reforçar que num livro em primeira pessoa, tudo é produto da mente do narrador. Evidentemente. Ele enxerga a Marina, a gente está lendo através dos olhos dele. Marina de cabelos vermelhos, de olhos azuis, Marina que tem carnes fartas e que aparece ali como alguém por quem ele se sente fisicamente atraído, alguém que não é exatamente uma representação de inteligência, né? A Marina não chega para ele como alguém inteligente com quem ele quer conversar. Ele se sente interessado nela, é uma presença feminina que o encanta e ela não é exatamente bonita. Ela nos é apresentada como uma mulher forte, uma mulher grande, uma mulher de alguma personalidade interesseira, visivelmente interesseira. Ele nos descreve como interesseira. O fato dela trocar o Luiz da Silva pelo Julião Tavares é algo que corrobora esse seu espírito interesseiro, né? Então, é bem legal reforçar. Tudo que estamos falando aqui nos foi passado pelo narrador, portanto, tudo é produto de um olhar meio viciado, né? Ele está contando essa história com a raiva que ele tem da Marina. Aí eu te pergunto, o quanto, então, a gente pode acreditar que Marina é interesseira mesmo, ou que o personagem, nos contando dessa forma, quer nos fazer acreditar que ela era uma grande interesseira? Sempre falamos sobre narrador não confiável, né? O narrador pouco confiável quando falamos de um livro em primeira pessoa. A questão é que não temos outra escolha, Felipe. Exatamente. O único jeito que eu tenho para conhecer a Marina, eu só cheguei perto da Marina via Luiz da Silva. Então, eu posso até desconfiar, mas não sei o que fazer com essa minha desconfiança. É a história do Bentinho e Capitu, né? Traiu ou não traiu? Exatamente, Bentinho e Capitu. Tudo que eu sei sobre a Capitu, eu também sei via Bentinho. Então, olha aí, mas você colocou mais um traço que conecta o Graciliano com o Machado de Assis, né? Nesse tipo de narrador em primeira pessoa. O mesmo, digamos, então, sobre o Julião Tavares, que é o outro vértice desse triângulo amoroso. Será que ele era um cara tão escroto assim? Será que ele era tão ceboso, ele é descrito como alguém que é muito inconveniente, como alguém que tem uma cara balofa e amarelada nas palavras do narrador. E isso eu também só sei pelo olhar desse narrador que claramente tem problemas pessoais com esse personagem. Grandes problemas. Vamos dizer que esses personagens... O Luiz da Silva é um personagem esférico, como nós chamamos. É um personagem profundamente desenvolvido psicologicamente. É um personagem do qual eu, como leitor, consigo perceber nuances, consigo perceber diferenças de comportamento, consigo perceber uma profundidade, uma densidade psicológica muito significativa. Já os outros personagens me são apresentados pelo olhar desse narrador e, por isso mesmo, não tem tantas nuances, né? Quer dizer, a Marina é essa vizinha, dita gostosa, de cabelos vermelhos, de olhos azuis, que atrai o narrador fisicamente. Julião é o balofo de cara amarelada, rico, herdeiro, que se sente superior aos outros e que pega a mulherada por aí, costuma abandoná-las todas antes de assumir qualquer compromisso sério. Esses personagens em torno deles, que me parecem compor uma galeria interessante, que me dá uma noção do que é essa Rua da Macena onde ele mora, como são as pessoas que moram lá, como são as casas, que tipo de vida essas pessoas têm, o que contribui com o retrato, você me perguntou qual era o Brasil dessa época, com o retrato dessas pessoas mais pobres e oprimidas de um Brasil sob a ditadura do Getúlio Vargas. E o Luiz, sim, é o cara que eu conheço melhor. Eu acho que tem uma outra personagem, além do seu Ivo, que eu já mencionei aqui, que é um andarilho que visita a casa dele com alguma frequência. Uma outra personagem extremamente interessante, muito importante no livro, é a Vitória, que é a empregada dele. A Vitória tem uma mania estranha de cavar
no quintal, fazer buracos no chão do quintal e guardar o seu salário. E guardar também algumas moedinhas que ela encontra na casa. O Luiz não tem muita certeza do quanto ela pega o dinheiro indevidamente. E nos momentos que ele precisa de dinheiro, ele pede ajuda para ela. Tem um momento que ele está desesperado para acompanhar o Julião Tavares e a Marina à ópera. E ele vai lá e cava o quintal e tira um pouco do dinheiro da Vitória, gasta na ópera e depois, quando recebe o seu salário, devolve o dinheiro com juros de 100%. Então a Vitória, ela fica resmungando para lá e para cá, ela cava o quintal, ela reza, ela canta, ela reclama da Marina, ela também acha que a Marina é uma pessoa, é uma sirigaita meio oferecida. Então é uma personagem muito interessante, que tem as suas manias, adora saber sobre os navios que vão e vêm no porto ali de Maceió e vive lendo essas notícias no jornal e falando em voz alta pela casa. Então, é também uma dessas figuras um pouco estranhas que povoam esse livro. Eu queria reforçar que agora me ocorre, por causa dessas descrições das personagens e das questões de interpretação que você me perguntou, que a gente pode dizer que esse livro tem traços muito marcantemente expressionistas. Porque o expressionismo, ele é um movimento marcado pela deformação, né? Os quadros expressionistas costumam ser com cores muito fortes e com formas que não obedecem à realidade, mas que deformam essa realidade. Esse livro deforma a realidade. Esse livro tem a realidade deformada pela mente perturbada de um narrador que acabou de cometer um assassinato e que está numa situação que não lhe é familiar. Então, a forma como ele apresenta as personagens, a forma como o cenário é apresentado, o jeito como o calor chega até nós leitores, nessa combinação de palavras que ele cria para nos atingir, sem dúvida, flerta com a estética expressionista. Perfeito, perfeito. Muito obrigado. Eu que agradeço, Felipe. O professor vai voltar em outro programa aqui. Nós vamos falar também sobre Claro Enigma, Carlos Drummond. Aí, quem estiver no Spotify ouvindo a gente, pode procurar esse programa também. Este podcast é uma parceria entre o Guia do Estudante e o Curso Ângulo. Nós estamos falando sobre obras que são cobradas na FUVEST, mas de um jeito bem tranquilo, um bate-papo aqui assim, para te mostrar o quão interessante essas obras são, porque quando você se envolve emocionalmente com elas, você aprende ainda mais, né? Você vai colar na sua mente de uma maneira que você não vai esquecer mesmo depois da prova, assim. É, claro. Que é o ideal. A prova é apenas uma consequência. Exatamente. A gente não lê isso por causa da prova, né? Muito obrigado. Eu que Até agradeço. o próximo programa, pessoal. Tchau.